Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Vamos conversar a respeito de um ponto importante do processo penal. Você sabe quais são as decisões que o juiz pode proferir ao final da primeira fase do júri? Na verdade, você sabe que o sujeito será submetido à sessão de julgamento, será processado perante a vara do júri por força do artigo 5º, inciso 38 da Constituição da República, linha D, quando ele praticar um crime intencional, um crime doloso contra a vida. Culposo não. Latrocínio também não vai a júri, inclusive temos súmula. Legal? Seja dolo direto, aquele que o agente tem a vontade de praticar o delito, seja dolo indireto, o eventual, onde ele assume o risco de produzir o resultado. Então, os crimes intencionais contra a vida, o sujeito será submetido à sessão de julgamento. Muito bem, a vara do júri. Legal. Quais são os crimes intencionais contra a vida? O homicídio, infanticídio, participação, suicídio e aborto. Homicídio 121, infanticídio 123, participação, suicídio 122, aborto 124 a 127. Beleza? E os crimes conexos também, porque o júri tem a vis atrativa. Muito bem. Agora, ao final da audiência de instrução, o que o juiz pode fazer? Ou ele submete o cara à sessão de julgamento, ou não. Está claro até aqui? Então, pessoal, a primeira decisão é a pronúncia, que está lá no 413. Todos sabemos que toda decisão deve ser fundamentada sob pena de nulidade. Então, o artigo 93.9 da Constituição da República, não é? Então, o juiz, o legislador, ele coloca decisão fundamentada, tal. Mas o que é a pronúncia? A pronúncia é quando o juiz ele está convencido da materialidade do fato e de indício de autoria. Submete o sujeito ao tribunal do júri. Nossa, ele está convencido da materialidade, indícios suficientes de autoria. Legal. Ou seja, está provada a materialidade. Maravilha. E a ausência de cadáver, senhores? Caso do goleiro Bruno, repercussão mundial. E a ausência de cadáver? Senhores, o artigo 158 do Código de Processo Penal diz o seguinte, que quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito direto ou indireto ele é obrigatório, sob pena de nulidade. Ele não pode ser suprido pela confissão do acusado. Mas o caso, nós podemos ter situações em que os vestígios desaparecem. Aí a prova testemunhal poderá suprir a falta. Maravilha? Até aqui está lá no 167 do Código de Processo Penal. Então, pronúncia, materialidade, indício de autoria. Submete o sujeito ao tribunal do júri. Qual a decisão? Qual o recurso que cabe da decisão de pronúncia? Artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Cabe recurso em sentido estrito. Prazo de 5 dias para a interposição, 2 dias para as razões. Muito bem. A segunda decisão é a impronúncia. É quando o juiz não está convencido da materialidade, ou indícios suficientes de autoria. Maravilha? Não submete o sujeito ao tribunal do júri. Mas, na impronúncia, ele sai do banco dos réus e fica no banco de reserva. Com o surgimento de novas provas, enquanto não estiver extinta a punibilidade do agente, tudo certo? Ele pode ser processado novamente. Qual a decisão? Qual o recurso que cabe dessa decisão de pronúncia? Apelação. Está lá no 416. Fechou, senhores? Então, pronúncia, ele está convencido da materialidade, mais indício de autoria. Em pronúncia, ele não está convencido da materialidade, ou indícios suficientes de autoria. Ou seja, não submete o sujeito ao júri. Legal? Até aqui? Nós temos a terceira decisão, que é a absolvição sumária. Senhores, a absolvição sumária está lá no artigo 415. Olha só. Quando estiver provada a inexistência do fato. Ora, está provado que o fato não existiu. Vai mandar o sujeito a júri? Evidente que não. Ou, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Senhores, o juiz chegou à seguinte conclusão. O sujeito não foi o autor do fato. Ele não participou. Legal? Até aqui? Vai submetê-lo a júri? Evidente que não. Terceira hipótese. O fato narrado não constitui infração penal. Por exemplo, uma gravidez psicológica, A mulher que está tentando o autoaborto,
o autoaborto prova-se que era psicológica a gravidez. Isso não é crime. Maravilha? Matar morto não é crime. Beleza? O fato narrado não constitui crime. E por último, ele será absolvido sumariamente, demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime, salvo inimputabilidade se for a única tese defensiva, que está lá no parágrafo único. Legal? Então, senhores, absolvição sumária. Provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato narrado não constitui crime, ou demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão de crime, salvo inimputabilidade se for a única tese defensiva. Então nós temos a pronúncia, a impronúncia, a absolvição sumária, temos a desclassificação do 419, quando o juiz verifica que não ocorreu um crime intencional contra a vida, por exemplo, uma lesão corporal seguida de morte, o que ele faz? Ele submete o sujeito a julgamento pelo juiz singular. Ele encaminha os autos ao juiz singular competente. Maravilha? Até aqui? Senhores, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. São as 4 decisões, né, que o juiz pode proferir ao final da primeira fase. Cuidado que essa primeira fase deve ser encerrada em 90 dias, pessoal. 90 dias. Não confunda com o prazo que o juiz tem para marcar a audiência no rito comum ordinário, 60 dias. Para marcar a audiência no rito comum sumário, 30 dias. No júri, essa parte tem que ser, essa primeira fase deve ser encerrada em 90 dias. Fechou? Grande abraço, sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau.